Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinha chegado outras barcas em Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. Santo Atanásio, ele é do 1º século, depois que as perseguições aos primeiros cristãos cessou, por enquanto, porque até hoje continuam as perseguições, mas aqui, aquelas perseguições, como nós escutamos ontem nos Atos dos Apóstolos, os apóstolos sendo perseguidos, como hoje, como nós vamos ver Estevão sendo perseguido. Quando cessou um pouco, começou ali ao conhecimento, ou melhor, já se conhecia a fé católica, mas era necessário explicar o que de fato é crer em Deus. Santo Atanásio, ele é o grande defensor da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Para todos, quando nós vamos pensar, você crê em Deus? As pessoas falam, sim, eu creio. E desde o início, as pessoas não constatavam assim, não colocava objeções, eu creio em Deus. Mas quando falava de que você crer em Jesus, que é Filho de Deus, sim, eu creio. Mas qual era a mentalidade de crer em Jesus como Filho de Deus? A mentalidade de filho como hoje nós temos, O pai que tem um filho, ele passa o material genético para o filho, mas o filho é uma coisa e o pai é outra coisa. Mas Jesus, ele não é assim. Jesus, ele é consubstancial ao Pai. E aqui que foi Santo Atanásio o grande defensor.
as pessoas acreditavam que Deus era Deus, que Jesus era Filho de Deus, mas que Jesus não poderia ser Deus. Porque senão, se Jesus é Deus, então nós temos outros deuses. Mas nós sabemos hoje, mas lembrem, isso daqui é o início do cristianismo. Explicar para os arianos, a heresia de Ario de falar que Jesus é um filho ou é um Deus menor do que o nosso Deus, Deus Pai, foi ali para ser construído de fato, ou melhor, solucionando para que as pessoas concebessem o que é verdadeiramente crer em Deus. Então Santo Atanásio, que se tornou bispo de Alexandria, começou, antes disso, no concílio de Niceia, ele como diácono, foi o que mais defendeu a divindade de Nosso Senhor, utilizando os textos bíblicos para reforçar, Jesus, Ele é Deus, Ele é Filho de Deus e Ele é Deus, tanto que hoje nós temos, no credo niceno, que nós rezamos, creio em Jesus, Filho unigênito do Pai, nascido antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Se hoje nós temos isso, é porque teve um santo que quis defender de fato a divindade de Nosso Senhor. E não pense vocês que para defender que Jesus era Deus, ele ficava em um púlpito e todo mundo escutava. Santo Atanásio, os seus 46 anos de episcopado, 18 deles foi fugindo, foi sendo exilado, porque se ele estava defendendo que Jesus era Deus, tinha pessoas perseguindo ele, falando que isso não era correto. Não é um dia, não é uma semana, não é nem um ano, é 18 anos sendo perseguido, sendo exilados, fugindo da sua própria diocese, porque a sua diocese queria ali prendê-lo. Mas Santo Atanásio, com a força e o ímpeto que tinha, falou, não, tem que defender. Aquilo que eu acredito, aquilo que é a verdade, eu preciso defender. Mas Santo Atanásio, ele nos ensina e nos dá a graça, como diz a própria oração da coleta, ao conhecimento de Jesus e a crescer no amor a Ele. No Evangelho de hoje, quando as pessoas ali viram que Jesus multiplicou os pães e agora estão com fome, estão procurando Ele, Jesus nem responde para eles, que eles falam, Senhor, quando chegastes aqui? Jesus já corta, fala, vocês me procuram? Vocês estão me procurando porque tem fome. Mas algo interessante no final do Evangelho, que as pessoas vão perguntar, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E a resposta de Jesus é, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Com ligação com Santo Atanásio. Santo Atanásio defende a divindade de Jesus. Ele é Filho de Deus, Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, consubstancial. E no Evangelho nós vamos ver, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Padre, mas eu creio, você pode crer como uma forma de conhecimento. Eu creio que eu conheço que Jesus, Ele é Filho de Deus, Ele é Deus. E espero em Nosso Senhor que de fato creia nisso. Mas não basta somente falar, eu creio que Ele é Deus.
nós devemos consentir com a nossa vida. Porque até o demônio conhece que Jesus é Deus. Mas nós precisamos crescer não só no conhecimento, eu preciso crescer no amor a Ele. A minha vida deve ser unida a Ele. É um grande espanto para as pessoas que não são católicas. Como que é Deus que vem me visitar todos os dias na comunhão? Deus trino, completo, vem me visitar. E de fato, é um grande escândalo. Mas Ele vem. Ele quer nos alimentar. Vejam que não basta somente falar eu creio. É necessário aderir com a nossa vida. Senhor, eu sei que és verdadeiramente Deus e eu quero entregar a minha vida, porque quando as coisas começarem a apertar, nós veremos de fato, eu sei que Ele é Deus e eu confio nele. Vocês acham que Santo Atanásio, quando começou a perseguição, se ele não tivesse uma fé firme ali de que Jesus era verdadeiramente Deus, ele iria deixar ser perseguido? Quando começarem a duvidar que você de fato é um católico ou uma católica, quando começarem a te perseguir, você vai falar de fato com a sua vida: Jesus é o Senhor da minha vida. Ele é o único Senhor, Ele é Deus, e eu estou disposto a entregar a minha vida por Ele. Eu estou disposto a ser exilado. É essa fé que foi sendo construída, ou melhor, que foi sendo mais verbalizada, porque é a mesma fé, o início do cristianismo e agora. É a mesma fé que nós precisamos suplicar: Senhor, eu quero crescer no conhecimento a Ti, eu quero crescer no amor a Ti. É esta fé que nós precisamos suplicar. Crer de fato Jesus é Deus, e todos os dias Deus vem nos visitar. Nós estamos no mês mariano, e todas as vezes que nós pensamos em Maria, nos remete também à Eucaristia, tanto que o Evangelho durante esses dias vai ser sobre o pão da vida. Supliquemos a Deus. Você que comunga diariamente, não só comungue por comungar, mas peça a Ele: Senhor, aumente a minha fé na Tua presença eucarística, que o Senhor verdadeiramente é Deus, e Ele o é, que o Senhor fala comigo, e eu quero obedecer. Como a Virgem Maria não titubeou na fé, mas ali sempre quis consentir com a vontade de Deus, que nesse mês nós cresçamos de fato no amor a Deus e no conhecimento a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.